Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de Exu Mirim, essa entidade tão maravilhosa e por muitas das vezes desprezadas. Gente, Exu Mirim, eu tenho um carinho imenso por essa entidade, por esse Exu. E hoje eu vim tirar algumas dúvidas, tá? E esclarecer alguns pontos. Muitas das vezes eles são confundidos, são menosprezados, são banalizados, e eu quero aqui contar a história de um Exumirim e tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando que na espiritualidade não existe uma regra, tá? Existem algumas exceções. Existem algumas coisas que acontecem na espiritualidade que fogem um pouco do contexto, né? Do que dizem que é formal, que é regra. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Um dos motivos é que dizem que Exu Mirim é encantado. E os Exus mirins que eu conheci não eram encantados. Encantados são elementais que se tornam espíritos e nunca reencarnaram aqui na Terra, tá? Os Exus mirins que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar foram pessoas que tiveram uma vivência entre nós, que sim, foram pessoas e morreram ainda quando crianças, tá? E por algum motivo específico, acabaram ficando presos nessa mentalidade infantil. Porém, são espíritos de muita sabedoria, não são infantis, não são crianças, bem dizer assim, e sim espíritos de grande sabedoria com comportamento mais infantilizado, tá? Lembrando que na espiritualidade não existe criança, adulto, jovem, velho. Na espiritualidade, existem sim mentalidades, arquétipos, tá? Então, o Exu Mirim, ele vem com um arquétipo infantil, arquétipo de criança, ok? Agora, essa coisa de ser criança, isso é coisa da carne, né? Que tem ali as etapas, as fases, né? A gente nasce, bebê, se desenvolve, cresce, vira adolescente, vira um adulto, um ancião, um velho e até a gente morrer e desencarnar, né? Então, isso são fases da carne, ok? Então, gente, eu vou contar a história de um Exu Mirim que eu tive a oportunidade de conhecer e ele me contou a sua história em específico. Ele me contou a sua história quando ele esteve aqui na Terra, tá? Então, Exu Caveirinha, tá? Exu Caveirinha. Ele me contou essa história incorporado numa pessoa, tá? Não foi através de regressão, de meditação, nem de vidas passadas, nem de conexão espiritual, que muitas das vezes acontece comigo, de eu ter essa conexão e conhecer a história de uma entidade através de regressão de vidas passadas. Mas dessa vez foi um espírito incorporado, o espírito do Exu Caveirinha incorporado numa pessoa e ele me contou essa história. Bom, antes de eu contar a história dele, eu vou vou tirar algumas dúvidas aqui que eu anotei, tá? Anotei no papelzinho aqui para não esquecer. Então, o que Exu Mirim come? É a dúvida de muitas pessoas, né? Quais são as oferendas de Exu Mirim? Exu Mirim come, gente, doces, chocolates, bolo, tudo que criança gosta, tudo que ele gosta, Exu come. Porém, Exu Mirim bebe e fuma como um adulto, tá? Eles gostam muito de Coca-Cola com cachaça. Muitos gostam muito de Coca-Cola com cachaça. Então fica aquela mistura, né? É o que chamam aqui de Cuba Libre, né?
Então, Exu Mirim vocês podem oferendar com doces, com bolos, com... Exu é a boca que tudo come, né, gente? Tudo que der pra Exu, Exu tá comendo. Mas a sua preferência é por doces, bolos, tá? E Coca-Cola com cachaça. O Exu que eu conheci aqui, que veio aqui na minha casa, ele gosta muito de chocolate. Muito. Ele ama chocolate e bolo. Ama. Mas eles comem de tudo, tá? Outra pergunta aqui. Posso cultuar Exu Mirim em casa? Depende, gente. Se você tem um Exu Mirim, óbvio que você pode cultuar Exu Mirim em casa. Se você tem essa conexão, essa intimidade com o Exu Mirim, pode sim cultuar o seu Exu, qualquer Exu que você tiver, você pode cultuar em casa. Eu, por exemplo, cultuo a minha pombagira, os meus Exus, eu cultuo na minha casa, tá? Inclusive até tem a imagem aqui, ó, da minha rainha aqui no meu ateliê. Bom, gente, qual tipo de feitiço os Exus mirins podem fazer? Gente, eles são muito bons de trabalho. E praticamente eles trabalham com toda a linha de feitiço. Porém, eu particularmente não gosto de pedir feitiços para amor, tá? Eu não trabalho com adoçamento, com amarração, não gosto. Eu prefiro pedir a pombagira. Mas eles são muito bons de trabalho, principalmente para achar coisas, tá? Vou te contar uma história rapidinho. Esses dias a minha neta perdeu o telefone, o celular iPhone dela, ela esqueceu no Uber. E, gente, vocês sabem que esquecer um telefone no banco de trás do Uber é praticamente impossível, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é praticamente impossível você conseguir de volta. E rapidamente eu fiz esse pedido pro Exu Mirim. Eu chamei o Exu Mirim e pedi que ele encontrasse o celular da minha neta. E ele veio, ele incorporou e ele disse que antes do meio-dia ela estaria com o celular dela. Gente, eu falei pra ele que se ele achasse o celular, ele não pediu nada. Ele não pediu nada. Eu que ofereci. Eu falei, se você achar o telefone da minha neta, eu preparo uma mesa de doce pra você. É óbvio que ele ficou feliz, aceitou, mas ele falou, olha, não precisava. Mas ele aceitou. Tudo é uma troca, né, gente? Tudo é uma troca. Então eu gosto de fazer trocas. E aí, gente, 6 horas da manhã, o Uber mandou mensagem. A gente conseguiu entrar em contato com o aplicativo, né? Deixamos lá o número de telefone para contato. E 6 horas da manhã, ele já estava mandando mensagem dizendo que tinha achado a bolsa lá. O passageiro pegou a bolsa, viu o telefone e entregou para o motorista. E o motorista mandou mensagem no dia seguinte. Gente, aqui no Rio de Janeiro, isso é milagre, tá? Aqui no Rio de Janeiro, isso é um milagre. Bom, então, Exu Mirim, ele pode trabalhar em toda a linha de trabalho. Tudo que você pedir a ele, ele faz. Tá? Muito cuidado com o que você pede. E muito cuidado com o que você promete, porque eles cobram. Se você prometer, eles vão cobrar. Eles são espíritos sensíveis, tá? Eles se sentem magoados quando você os ofende, mas se você os afrontar, eles também vão querer, né, encarar ali e tomar a frente. Então, muito cuidado como você se comunica, como você trabalha com essa entidade. Você tem que ter realmente amor e tem que ter conhecimento, tá? Tem que ter intimidade ali com eles, tá? São muito bons de trabalho mesmo, gente. Muito bom. Olha, eles são rápidos, rápidos. E eles não dão ponto sem nó. Não dão ponto sem nó. Bom, outra pergunta aqui. Exu Mirim é perigoso? Eu acabei de falar, né, gente? Eles, muitas das vezes, eles não têm noção do que é certo e errado, do que é moral, do que é amoral, do que assim, um pouco o limite, eles não têm muito essa noção. Então, muito cuidado com o que vocês pedem, tá? Porque a lei do retorno, gente, não falha. Então, se existe, você tá pedindo alguma coisa, alguma vingança, alguma coisa pro mal, verifique se existe merecimento da outra parte, porque pode retornar para você, tá? Muito cuidado. Eles são perigosos no sentido de você prometer e não cumprir, tá?
no sentido de você brincar com essa energia, zombar. Então, não brinque, tá? Leve muito a sério. Mas são muito bons. Eu amo, amo, amo Exu Mirim. Amo de verdade. Exu Mirim é herê, né? Já perguntaram. Exu Mirim, ele não é o herê encantado do orixá. Ele vem na linha de Exu, tá? Muitas das vezes eles trabalham com o Exu da cabeça do médium. Por exemplo, o Exu Caveirinha, ele trabalha com o Exu Caveira, tá? Não necessariamente uma regra, não é uma regra. Como eu falei, na espiritualidade não existe regra, existe possibilidades, tá? Então é possível que você tenha um Exu Mirim na linha do seu Exu de cabeça, tá? É possível e não é uma certeza, tá? Como eu disse, mais uma vez, na espiritualidade não existe regras e sim possibilidades. Bom, já tirei todas as dúvidas. Vou contar a história desse Exu Mirim, tá? Como ele morreu, como ele viveu. É uma história um pouco triste, sabe? Uma história triste. Como sempre, gente, a maioria das histórias deles, todas as histórias de Exu são tristes na vida. Eles passaram por muita dificuldade, por injustiça. Enfim, Exu Mirim, esse que eu conversei, especificamente, viveu num lugar que eu não sei aonde, ele não me contou, tá? Ele não soube contar o bairro, o país, ele não soube me dizer. Isso é normal, às vezes, deles não ter essa lembrança, mas eu vou tentar puxar depois. Mas ele viveu num lugar que era uma espécie de roça, não tinha televisão, não tinha ainda carro, tá? Então era uma época bem antiga. Mas era uma época que ele tinha um contato com a natureza, tá? Ele era um lugar de roça, vamos dizer assim. E ele tinha família. Ele tinha família, tinha vovó, tinha mãe, tinha pai, tinha uma família, tinha irmãos. E ele ia para a escola. Porém, né, como vocês já devem ter visto na televisão, aqueles lugares do interior bem distantes, onde as crianças vão para a escola a pé e bem longe. A escola dele era longe e ele ia para a escola. Ele estava sendo alfabetizado e ele caminhava por um bom tempo para chegar na escola, mas ele ia para a escola todos os dias, tá? Ele era dedicado, ele gostava de ir para a escola. Sendo que na escola estava acontecendo uma coisa que, como eu posso dizer, estava acontecendo um abuso sexual da parte do professor, tá? Estava acontecendo um abuso da parte do professor para com as meninas da sala de aula, onde esse mirim estudava, fazia parte. E ele percebeu que ninguém estava tomando uma providência em relação àquilo. E ele estava se sentindo bastante incomodado, porque os abusos eram constantes e ninguém fazia nada. As meninas tinham medo de falar para seus pais. E aquilo foi se passando e ele foi ficando cada vez mais revoltado com essa situação. E um belo dia, uma amiga dele, uma amiguinha, né, de sala de aula, estava bastante triste. E ela contou para ele que havia sofrido o tal abuso com esse professor. E aí para ele foi o fim, o fim. Ele já não suportava mais essa situação. E um belo dia, ele caçou a faca da cozinha e levou para a escola, com o intuito de acabar com isso. E chegando em sala de aula, ele não hesitou. Ele estava com muita raiva e ele partiu para cima desse professor. E sim, tirou a vida do professor. E ali ele fugiu. Ele fugiu desnorteado, sem saber o que fazer. E aí foi aquele bafafá na cidade, né, gente? Todo mundo soube o que aconteceu e ele não voltou mais para a escola.
Ele ficava muito na beira dos riachos, pensando na vida e pensando no que tinha acontecido, mas não arrependido, não arrependido, tá? Ele só estava muito assustado. Ele era um menino, ainda um menino. E na cidade, né, ele foi taxado como assassino porque as pessoas não sabiam o motivo no qual ele tinha feito aquilo. Então ele se passou como assassino. E havia na cidade um justiceiro. Esse justiceiro, né, foi fazer justiça com as próprias mãos. E procurou, procurou, procurou. Eu não sei qual era o nome dele que ele usava naquela época. Nem ele, na verdade, lembra tanto, tá? Ou não quis dizer, né? Este Mirim, gente, às vezes são muito misteriosos. Então, ele não me deu o nome. Eu ainda vou insistir mais nisso, mas ele não me deu o nome que ele usava naquela época em vida, tá? Foi muito difícil ele falar o nome dele nesta vida, né? Como Exu, depois, com muito tempo, depois de muito tempo, é que ele veio me dizer que ele era o Exu Caveirinha. Bom, e esse justiceiro achou, né? Achou esse menino na beira de um riacho, né? Ali ele gostava muito de ficar na beira desse riacho, muito. Era o momento dele de lazer, de espairecer, de tomar banho. E esse justiceiro tirou a vida desse menino. E atirou, né? Tirou a vida do Exumirim, né? Que hoje conhecemos como Exumirim. Tirou a vida do menino. E então, gente, Exumirim foi recebido pela espiritualidade, porque na espiritualidade foi entendido que ele não agiu, que ele não era uma pessoa má e que ele não agiu de uma maldade leviana, tá? Ele queria simplesmente defender as meninas e acabou fazendo justiça com as próprias mãos. No espiritismo, né, fala que isso não é certo e cada um tem uma visão disso. E eu não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado, mas ele foi recebido pela espiritualidade e convidado para trabalhar na falange de Xumirim, tá? Eu ainda, nesse vídeo, eu não vou falar como foi sua chegada, porque eu também não sei o certo. Ele me contou apenas essa parte da história. Brevemente eu estarei contando mais, tá? Se Deus quiser, se assim Ele quiser e permitir. Brevemente eu estarei contando mais da história dele. Mas, gente, é um Exu muito bom, muito disciplinado até, tá? As pessoas dizem que eles não têm disciplina. Esse Exumirim que eu conheci tem muita disciplina. O que eu peço para ele não fazer, ele não faz. Tá? Como, por exemplo, comer besteira, comer bicho. Ele não faz. Ele não come besteira, ele não come bicho. Diferente de alguns herês, né? Mas, assim, quando eu respondi que ele não era herê, é entre aspas, tá, gente? Porque Exumirim pode vir em festa de herê. E muitas das vezes vocês vão em festa de herê e vão ver lá Exumirim, tá? Então, eles podem sim ser considerados herês. Porém, eles não são herês da linha de Orixá, e sim da linha de Exu, tá? Então, a gente pode chamar mais de Exu do que propriamente de herê, entende? Porque eles trabalham com feitiço, eles fumam, eles bebem, então tá mais para Exu do que herê, tá? Então é essa história que eu venho trazer aqui de um Exumirim. É claro que vocês vão ouvir outras histórias, porque cada espírito é um. Dentro de uma falange tem vários espíritos trabalhando naquela falange, então são várias histórias, tá, gente? Então é isso, gratidão. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que é verídica. E gratidão.